1989, após o Collor ser eleito, a revista Caceta Popular, que eu comprava religiosamente, publicou uma agenda de zoeira mostrando o último dia de José Sarney no cargo de presidente. O texto descrevia minuto a minuto o Sarney sendo ignorado, humilhado e abandonado pela mulher, pelo chofer, o porteiro, os assessores, todo mundo. Era tipo assim: 8 horas, o presidente chama o motorista. 8h30, o motorista finalmente atende e diz que não vai trabalhar. 8h40, o presidente vai ao ponto esperar o ônibus. 9h30, o presidente chega ao trabalho. 9h35, o presidente dá bom dia ao porteiro. 9h35, o porteiro diz: vá à merda. Foi uma forma engraçada de mostrar como Sarney estava desmoralizado, desgastado e abandonado ao fim de seu governo. Tá parecendo muito o Lula, que ontem levou um cano de seus convidados, que deixaram o evento dele vazio e ele com cara de tacho. Só que com um agravante: o Sarney estava no fim do mandato. O Lula tá só na metade. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. O evento em comemoração a um ano do programa Nova Indústria Brasil, realizado no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, teve uma ausência significativa de convidados. Os ministros da Defesa, José Múcio, da Fazenda, Fernando Haddad, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Apesar, ou por causa, da presença do presidente Luiz Cachaço Lula da Silva, cerca de 16 das 50 cadeiras ficaram vazias. Nas cadeiras desocupadas, quase um terço do total, havia placas com os nomes como o da Associação Brasileira de Cimento Portland, o Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e a Nave Brasil, uma empresa de serviços de navegação aérea. A cerimônia estava prevista para as 11 horas da manhã, mas começou apenas às 11h38, com a chegada do Gambá do Guarujá. Os buracos na plateia ficaram tão evidentes e deixavam as imagens de vídeo e foto tão fim de feira que, durante o discurso do vice-presidente e suplente da Janja, Geraldo Alckmin, às 11h44, o cerimonial solicitou que os poucos convidados presentes preenchessem os espaços vazios. Que vexame! Presidente Lula, ministros, José Múcio, Fernando Haddad, Luciana Santos, cumprimentar também aqui o ministro Luiz Marinho, ministra Anísia Trindade, o chanceler Mauro Vieira. Feio, né?
Mas o mais feio de tudo foi a atitude do Satanaine. Stalinácio se irritou profundamente com a ausência de convidados no evento e fez birrinha. Ele decidiu não discursar e cancelou as agendas seguintes. Se trancou no quarto e passou o resto do dia chorando e ouvindo Avril Lavigne. Maior clima de fim de festa. Todo mundo abandonando o barco. Não tem mais como disfarçar. Lula está ficando sozinho, isolado. Ninguém quer ser associado a ele. Até a Janja já puxou o carro e foi se divertir na Itália. Bom dia, são 9 horas aqui em Roma e hoje a gente começou o dia abençoada. Lula já é pato manco. Ninguém mais aposta coisa nenhuma em seu governo descarrilhado como um trem desgovernado. Até os puxa-saco da ex-emissora de TV e atual órgão de propaganda do regime, a Globo News, estão perdendo a paciência com o patrão senil deles. Repara que no fundo do evento esvaziado estava a frase Soberania e Defesa Nacional. Me faz lembrar do infame e fracassado boné do Sidônio. Nele havia uma frase no mesmo universo nacionalista: o Brasil é dos brasileiros. Isso parece já ser fruto do novo direcionamento de marketing do Sidônio, uma campanha nacionalista. E quem já está desesperada para ajudar nessa campanha é a contratação de diversidade da Globo News para preencher a cota de mulher negra empoderada, identitária, lacradora e chata, Flávia Oliveira. Você sabe que eu sempre senti falta, né, de uma ação, de um posicionamento mais contundente do governo Lula, do campo progressista em relação a esse enfrentamento em redes sociais. Sempre achei tímido, sempre achei sem norte. Um campo que ficava muito desprotegido, enquanto, sobretudo o campo da extrema-direita, sempre foi muito feliz em pautar para o bem e para o mal, né? Destruir reputações, erguer reputações, dar visibilidade, produzir memes, produzir frases de efeito e, em alguns momentos dessa disputa, que eu vou chamar de disputa de narrativa, né? Em que o campo progressista foi melhor, não foi a partir de iniciativas do governo. E posso falar do projeto de lei do estupro, que criminalizava mulheres, inclusive vítimas de estupro, né, por interrupção da gravidez. A questão da PEC das praias, chamada PEC das praias, em alguns momentos, marco temporal, na votação do Supremo, em alguns momentos nós vimos mobilizações que da sociedade civil transbordaram e acabaram eventualmente alcançando o governo, mas não pautadas. Então, é bem-vinda uma orientação da comunicação que ponha o governo nessa arena, em que pese o fato de, pessoalmente, eu achar boné uma bobajada, uma coisa de signo masculino, típico da política masculina. Eu já cobri manifestação de boné que era criminalizado. Jovem preto não pode entrar em banco, né, de boné. Já cobri esse tipo de coisa. Esse debate no Rio de Janeiro é antigo e é até impressionante. Na eleição de 2022, a extrema-direita criminalizava o boné do CPX, do Complexo do Alemão, quando da visita do Lula. Né? E agora todos eles usam bonés. Então, para vocês verem o ridículo dessa situação. No entanto, é importante, como marcação de disputa, do ponto de vista da comunicação, e de redistribuição desses signos. Então, quando a Ju fala do patriotismo, né, o patriotismo, a brasilidade, ela não é monopólio de um campo político. O Brasil é de todos. Aliás, eu discordo até um pouco dessa ideia do Brasil é dos brasileiros, porque o Brasil é de todos. E deveria ser de todos, inclusive num momento em que se debate tanto desqualificação e desmonte de políticas de diversidade, direitos de minorias. Então, o Brasil de todos é uma agenda progressista que demarca mesmo território. Tem uma coisa nacionalista no sentido similar ao da direita, que é o Brasil dos brasileiros. Não é dos imigrantes venezuelanos, não é dos imigrantes bolivianos, dos japoneses, dos noruegueses. Quem quer que venha trabalhar aqui e adote o país, é sempre igualar habitação com nacionalidade, direito ao pertencimento.
Não é uma pauta que dê certo historicamente. Né? Concordo inteiramente, mas acho que o nacionalismo, o patriotismo, não é um ativo que pertence àquele campo mais reacionário da sociedade. E eles sequestraram muitos dos nossos símbolos. A bandeira, a camisa da seleção brasileira. Tanta gente que até hoje não usa mais, tanta gente que se envergonha de empunhar uma bandeira para não ser confundido com determinados grupos, ou não era esse o uniforme dos golpistas do 8 de janeiro. Era. Então, assim, entrar nessa disputa é muito válido. Em 2022, a extrema-direita criminalizou o uso de boné do CPX usado pelo Lula e agora eles usam bonés. Sim, ela meteu essa! Flávia, meu bem, o problema não é o acessório boné, é o que está escrito dele. O boné que o Lula usou é propaganda de facção criminosa. Um boné da MAGA não é. Eu não sei se ela é desonesta ou burra demais, mas eu apostaria nas duas coisas. Essa turma nunca ligou para o Brasil ou qualquer sentimento de patriotismo. Sempre botaram a bandeira imunda vermelha do PT acima do país. Agora vão mudar para algo que sempre condenaram. Isso é mais forçado que eles irem em igrejas nas eleições. O verde e amarelo ninguém da esquerda usava. A bandeira do Brasil ninguém da esquerda hasteava. Foi só a direita começar a usar que a esquerda reclamou. A esquerda queimava os símbolos nacionais. Patriotismo com o Bolsonaro, ruim. Patriotismo com o Lula, bom. Aliás, não foi o Lula que disse que o patriotismo deveria ser combatido, assim como a pauta de costumes e família? Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. A verdade é que o Nove Dedos está desesperado, atirando para todos os lados enquanto afunda. Agora ele vai tentar meter essa de patriotismo porque sabe que o Trump vem ferrar com ele e quer se posicionar como um patriota em defesa do Brasil contra os estrangeiros. Claro que não vai colar. E a Flávia vai afundar junto com ele. É incrível como ela nem tenta disfarçar, veste a camisa do PT mesmo. E é muita arrogância ela falar que as pessoas têm vergonha de usar a camisa da seleção. Minha senhora, essas pessoas não têm vergonha de votar num ladrão ex-presidiário condenado em 3 instâncias. Não tem vergonha de colocar uma quadrilha no poder. Não tem vergonha de mostrar as tetas caídas na marcha da maconha. Vai vir com papo de vergonha de uma camisa agora? Tanta gente que até hoje não usa mais, tanta gente que se envergonha de empunhar uma bandeira para não ser confundido com determinados grupos. A Flávia, e todo petista, é aquele sujeito que rola na lama, nada pelado num poço de cocô, beija a boca de um rato com lepra, se esfrega pelado no vômito de mendigos e aí quer se fingir de limpinho. Ai, tenho vergonha de usar essa camisa. Um pouco mais lúcido e por isso mesmo também mais desesperado está o comentarista político e boca de bueiro Octávio Fedes. Ele já se ligou que não vai adiantar campanha nenhuma e já percebeu, depois do evento vazio, que o bebum está mesmo isolado. O boné, as redes sociais são a parte visível dessa disputa entre governo e oposição que é legítima. Mas eu queria olhar mais assim o cenário, menos as árvores e mais a floresta toda, que o que está acontecendo é a desconstrução da imagem do Lula como alguém sensível às questões da pobreza e alguém que está do lado do pobre. Essa, para mim, é a grande novidade. A dúvida é o seguinte, essa construção, o Lula, ao longo de sua biografia, são 5 décadas de construção de imagem, basicamente a imagem do PT era um partido, né, preocupado com o salário dos trabalhadores, menos com os patrões e mais com os trabalhadores, portanto, os menos favorecidos, e os em situação de miséria, combate à fome, etc., etc., e um partido que se propunha a combater a corrupção. Eu acho que isso resume um pouco as principais linhas do PT. O partido que é contra a corrupção, vem com outras práticas, isso foi desconstruído, né, pelos erros do PT, porque houve, sim, muita corrupção, e também pela Lava Jato.
e aproveitado pela oposição, que é legítimo. Agora, a imagem do Lula é alguém sensível ao drama dos mais pobres, isso nunca foi desconstruído, isso nunca foi tema da oposição do PSDB. O PSDB, que foi o adversário histórico do PT, ele nunca atacou nesse ponto, de que o Lula não se preocupa com a alimentação dos mais pobres, com a fome, com o preço dos alimentos, que é alguém que fala besteira quando vai falar do prato de comida do trabalhador. Então, o que está acontecendo nesse momento é justamente a mudança de tom dessa oposição. Essa oposição, que é uma oposição nova, não é a oposição tucana, está desconstruindo a imagem do pai dos pobres, né? Eu chamo pai dos pobres porque, para mim, é o maior líder popular depois de Getúlio Vargas nesse país. É possível você desmontar essa imagem com problemas pontuais, preço do café? Não sei, o tempo vai dizer, eu acho difícil. É um trabalho difícil, mas, no entanto... Mas eles pararam de usar a agenda de costumes. O que você está dizendo é a oposição parou de usar a agenda de costumes e está atacando o governo na economia. E nem o Lula ladrão, nem mais a questão da corrupção. Já não é mais o Lula ladrão, o mote da oposição. É o Lula insensível ao drama dos pobres. Algo inédito na carreira política de Lula. Não sei nem se insensível, mas distante, como se ele tivesse desconectado. Né? E talvez Achei fofo como, antes de fazer uma crítica ao painho, o Octávio deixa bem claro que é um capacho e diz que Lula é o maior líder político de nossa história depois do Getúlio. Dois ditadores picaretas. Quem mantinha essa construção de Lula bonzinho eram vocês, da Globo, antes de perderem a credibilidade. Lula não pensa no pobre, nunca pensou. Lula pensa em Lula. Lula pensa nas romarias de artistas, intelectuais e pelegos bem pagos a eventos de beijamão para agradar Lula. Lula pensa no que o futuro dirá de suas biografias, escritas por amigos de Lula. E Lula, dizem alguns iludidos, às vezes pensa também no Brasil. Spoiler, é só para ver o que ele ainda não roubou. Os irmãos Batista, André Esteves, a Daniela Mercury e os artistas da Globo são extremamente pobres mesmo, quase miseráveis, tadinhos. Além do mais, a direita não está desconstruindo nada da imagem do Lula. Para expor corrupto, não precisa de desconstrução, basta a verdade. O próprio Lula está desconstruindo a sua imagem depois de mentir, dizendo que não iria aumentar impostos, enfiou pela goela da população uma taxa de importação que os pobres deveriam pagar. E agora, com a gastança, gera problemas que afetam os preços dos alimentos. É só um governo ruim. Não é desconstrução, é autodestruição. Não confundam as coisas. E o resultado? Ninguém quer chegar nem perto dele. Sobraram só os puxa-saco que não sobrevivem sem ele direcionar dinheiro público para seus bolsos, como o Haddad e o pessoal da Globo. De resto, ninguém quer saber dos eventos dele, assim como nenhuma Big Tech quis saber da audiência convocada pelo office boy do Lula, o Bessias. Que final melancólico de governo, mais melancólico que o do Sarney. Com um agravante, o governo Lula está na metade e já morreu. Não é à toa que ele está sendo humilhado e fica sozinho em todos os lugares. Ainda na semana passada, ele falou para uma plateia vazia na Bahia. E eu tinha uma determinação da minha vida. Sim, Lula está sendo isolado, como era na prisão. Mas não se desespere, Globo News. O povo, a indústria e o sistema só estão querendo deixar um ambiente familiar para ele. Tá caro? Você não compra. 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 Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo
se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.